Salve pessoal! Então, dando continuidade à nossa sequência de orientação a objetos, na última aula nós falamos sobre herança, que era o terceiro pilar da orientação a objetos. Hoje nós iniciamos a conversar sobre polimorfismo. E aqui eu vou trazer um papo mais direcionado a classes abstratas, métodos abstratos, sobre escrita de método, operadores instance-off. Então, bora lá, vem comigo! Beleza, turminha, qual é o nosso primeiro objetivo? É entender o que é polimorfismo. Polimorfismo, ele significa muitas formas. Poli, muitas, morfismo, formas. E aí, muitas vezes a galera acaba se confundindo e acaba chamando de poliformismo. Até uma vez nós fizemos, os alunos do curso de ADS, onde eu dou aula, fizeram camisetas do curso, colocaram keywords e colocaram poliformismo em vez de polimorfismo. Então é bastante comum, o que de certa forma tem uma lógica, né? Poliformismo, formas, né? Mas não é isso, é polimorfismo. Muitas formas de quê, gente? A ideia é que eu tenha em uma chamada comportamentos que tenham muitas formas, sejam polimórficos. Então se eu chamar um método, eu não tenho certeza se a implementação dele vai fazer A, B, C ou D. Qual vai ser o comportamento desse método? Ele pode ter vários comportamentos. Então, fazendo uma analogia com o mundo real, bom, o Ângelo tem um método dar aula. Agora, como será essa aula? Vai ser uma aula prática, vai ser uma aula teórica, vai ser uma aula com VS Code, vai ser uma aula com NetBeans? Isso são as formas em que essa ação dar aula pode acontecer. É mais ou menos isso que a gente vai acabar fazendo com o nosso código. E aí eu posso pensar o seguinte, vocês olhando aqui o que eu trouxe de código para vocês, eu estou com o mesmo código da aula anterior. Eu só dei uma organizadinha nos diretórios aqui, criei um diretório novo, aula 5, polimorfismo, e dei uma breve organizada de pastas aqui para não fugir do controle do projeto. E aqui nós tínhamos aplicado herança, onde nós tínhamos um personagem. Nós tínhamos um personagem, esse aqui era o nosso main. Eu tinha um mage, eu tinha um warrior e eu tinha um priest. A instância deles era um mage, um warrior, um priest. E eu já tipei de uma forma só. Então era personagem, personagem, personagem. E eu tinha a classe personagem, que era a minha super classe, a classe mãe de todas, que era estendida tanto por priest quanto por mage. Vou abrir outra classe aqui, ficou 2 priests. Ó, tanto por priest quanto por mage, quanto por warrior, que era a outra classe que nós tínhamos ali. E aí elas tinham suas especialidades implementadas. E era isso nosso projeto. Agora, vamos começar a pensar em aonde entraria esse comportamento polimórfico aqui dentro. E aí eu vou começar a pensar em ações que nós não tínhamos pensado. Nós pensamos só nos atributos, a ideia era enxergar a herança acontecendo. E aí eu quero mostrar para você o seguinte, eu tenho aqui um priest, certo? Eu vou ter um ataque do priest, tá? E eu vou especificar um método que eu vou dizer que ele é público, o nome desse método vai ser atacar, tá? Ele não recebe nada como parâmetro e ele retorna uma string que vai ser um texto que vai representar o ataque do priest, certo? Então eu vou dizer assim, corpo desse método, return, como é que eu poderia chamar um ataque de um priest para a gente identificar? Bota assim, ataque do padre, tá? Ataque do padre, ok. Daí eu tenho este mesmo comportamento lá no meu mage, certo? Eu vou pegar o meu mage aqui, eu vou dizer que ele tem também um método atacar.
Só que o retorno desse método, em vez de ser um ataque do padre, vai ser o ataque do mago. Ok? Eu vou trabalhar só com essas duas e vou até excluir aqui o nosso warrior para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vai ser uma classe a menos para a gente tratar. Beleza. Beleza? Aí nós temos aqui implementado esse método, ok? Eu vou voltar, vou fechar esse mago aqui, vou lá na nossa main, ela vai estar reclamando do warrior, né, que nós acabamos com a vida dele. Eu vou apagar essa instância, vou ficar só com essa instância do warrior, ou melhor, do mage e do priest. Agora aqui, pessoal, observem o seguinte. Eu quero chamar o método atacar do mago e do priest. O que vai acontecer aqui? Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Priest, ponto. Aí eu vou dar um Ctrl espaço e ele não vai me possibilitar usar o método atacar. Por que não? Ele não vai possibilitar porque quando eu tipei o mage e o priest, eu tipei com personagem. Personagem. E aí o personagem, ele não tem esse método. Bom, aí eu posso fazer o chamado downcast. Eu posso fazer assim, ó. Bom, vou fazer da forma mais trabalhosa para vocês observarem, tá? Eu poderia ter for each, vou fazer assim, ó, para a gente enxergar isso bem. Eu vou criar um array de personagem, tá? E aí eu vou chamar ele aqui de personagens. Tá? Eu vou dizer que é um array de personagem. E eu vou inicializar ele em branco. É isso, tá? Vou colocar isso como uma const. E na sequência da declaração eu vou fazer assim, personagens.push para adicionar nesse array. Observem que eu consigo adicionar aqui tanto o mage quanto o priest, porque então eu consegui adicionar ambos num array de personagem, certo? Daí, observem que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um personagens, eu já vou até consumir esse outro console log que nós tínhamos da aula anterior. Vou fazer assim, personagens.forEach. E aí dentro do forEach eu vou pegar um personagem. Vou fazer uma rica treta aqui, ó. Vou ter que ter um ternário. E vou dizer assim, ó. Então, se o P for uma instância, e aí entra o operador instance_off, que ele verifica se um objeto é uma instância de determinada classe, porque aqui ele está tipado como um personagem. Mas com instance_off eu consigo ver se a subclasse de personagem é alguma determinada classe. E aí eu vou colocar instance_off, isso é uma instância de mage, estou fazendo um ternário, tá? Se sim, a forma de fazer um cast, que é pegar o personagem e converter ele nesse tipo abaixo, que está dentro do personagem, é assim, ó. Eu vou pegar o P e eu digo eu quero o PS Mage. Tá? Eu quero converter o P em um Mage. Tá? Basicamente isso. E aí eu posso fazer um P.atacar. Essa é a forma tradicional. Mas o TypeScript nos ajuda bastante com isso e ele entende que o instance_off já validou que o P é uma instância de Mage e, embora antes eu não conseguisse, se ele validou nesse if, ele já entende que pode dar um P.atacar. Ele já conseguiu fazer esse cast. Mas, se não é uma instância de Mage, nesse nosso caso aqui, ele só pode ser uma instância de Priest, certo? Com algumas controvérsias. Mas vamos considerar que sim. Então aí
eu posso fazer uma conversão e dizer assim, bom, aí o P, que agora aqui sim, se eu der um P ponto, ó, ele não sabe o que fazer. Então eu vou fazer assim, ó, abro parêntese e fecho. Eu vou apertar esse carinha mais para lá para a gente poder ter uma melhor visualização da tela. Eu vou fazer o cast e vou fazer assim, ó, ps priest. Ó, e aí fora do parêntese do priest, aí eu tenho o método atacar. Então eu fiz um cast aqui, que vocês talvez tenham visto o instance of, que é quem verifica a instância de um objeto, de novo, e também esse cast que a gente chama, tá? Eu estou convertendo o personagem em um priest e chamando o método atacar dele. Vamos ver o que isso aqui faz. Só que para nós vermos, eu vou fazer o seguinte, isso aqui é um for each, né? Então, eu vou colocar esse mage aqui, esse teste, todo dentro de um console log para que a gente possa ver, tá? Console log, abre aqui, fecha aqui. Eu vou deixar o meu autoformat quebrar ele para a gente poder visualizar melhor. Vou ajustar para cá. Beleza, só aqui antes de executar, a gente não pode esquecer que isso aqui são métodos e devem ser chamados como tais. Aí a gente salva aqui e agora a gente pode executar e testar esse carinha aqui. Vamos ver se o priest aqui, o arquivo talvez não esteja salvo, já vamos aproveitar essa viagem para salvar. Ok, o mage também. Não vamos dar sorte para o azar. E aqui, no nosso terminal, vocês devem lembrar que a gente está usando o tsnode para executar, sem ter que gerar aqueles arquivos .js. Então, tsnode main, que é o nosso arquivo principal. E vamos ver se esse trem vai funcionar ou não. Olha aí. O que nós tivemos? Ok, bonitão. Ataque do mago e ataque do priest. Mas, poxa, foi uma baita treta, né, pra gente fazer aqui. Se todos os personagens têm um ataque, por que eu não posso chamar através do personagem, né? E aí, a gente não tá fazendo nada de novo aqui ainda com relação à herança, mas olha só, até para agilizar, eu vou copiar, vou deixar um método igualzinho aqui, ó. É importante que ele tenha a mesma assinatura, né? A mesma descrição de método aqui, mesmo número de parâmetros, mesmo tipo mesmo número e mesmo tipo de parâmetros. E aí eu vou dizer que ataque, assim, ataque genérico de personagem, tá? Só para a gente ter este carinha aqui. E aí aqui talvez surja a primeira questão a se refletir, que é o seguinte, ó, eu vou voltar o meu main aqui, observem que eu tenho personagem que tem um método atacar, e eu tenho priest que tem um método atacar, e o mage que tem um método atacar. Isso aqui é o que nós chamamos de sobrescrita de método. Nós estamos sobrescrevendo o método da nossa classe personagem dentro da classe priest. Por que diabos a gente está fazendo isso? Para não ter que fazer essa treta de instance of aqui. Como agora eu tenho um método atacar dentro do P, eu posso simplesmente fazer p.atacar. Olha o quanto a gente simplificou essa chamada. Mas, Ângelo, e esse trem aí funciona, campeão? O que a gente tem que pensar aqui? O P é um personagem, ele não é um mago, né? A instância dele é um mago, mas eu tipei ele como personagem. A questão é, quando eu executar esse programa, qual é a mensagem que vai sair aqui? Ataque genérico de personagem, que é o que está em personagem, ou ataque de padre e mago? Né? Isso aí é uma boa questão a se refletir. Deem uma avaliada aí, ó.
E eu vou executar este cara. E vocês vão ver que quando eu executo, o que virá aqui de retorno é o ataque do mago e o ataque do padre. Por quê? Porque ele sempre vai buscar a ação mais especializada. E aqui já está acontecendo, ainda não da forma mais linda possível, o famoso polimorfismo. Por quê? Porque quando eu chamei o método atacar e a instância era de um mage, ele printou ataque do mage. Quando eu chamei atacar, mas a instância do personagem era um priest, ele chamou ataque do padre. Aqui nós colocamos em um array, mas se nós quiséssemos chamar direto ali, mage.atacar, funcionaria da mesma forma, né? Só teria que colocar dentro de um console log para imprimir. Coloquei dentro de um for each só para que a gente tenha repetição aqui, certo? Então aqui nós já temos esse comportamento polimórfico acontecendo. Só que aí a gente passa por algumas situações estranhas, que é, por exemplo, a possibilidade de eu criar um personagem. Eu posso fazer isso daqui, eu digo que é um personagem, e a instância é de personagem. Correto? A instância deste carinha aqui, não lembro o que tem no construtor de personagem, tem o nome também? Tem. Então eu vou dizer que o nome deste personagem aqui é o, sei lá, Hannibal. Correto? E quando eu executar, eu vou fazer push do personagem também, poderia fazer naquela linha ali mesmo, né? Tô gerando um pouco de código desnecessário, mas talvez seja relevante para que a gente possa visualizar de forma mais clara. Fiz um push do personagem, tá lindo. Eu vou reexecutar este carinha, tsNode main, e agora eu vou ter um ataque do mago, ataque do padre e ataque genérico de personagem. Porque aí, além da tipagem, a instância é de personagem. E vocês já podem perceber que o que interessa aqui é a instância para fazer a apresentação do dado. O que está sendo apresentado é a especialização. Daí, pessoal, a gente vai pensar o seguinte: bom, tchê, mas é o seguinte, né? Não faz sentido. Um personagem ele tem que ser um tipo de personagem, não existe somente um personagem. E aí a gente cai no... Bom, a gente acabou implementando esse return aqui porque tinha que ter, né? Para eu poder usar o polimorfismo e poder chamar através da superclasse. Só que é um método que não faz muito sentido de existir, assim como não faz muito sentido existir essa instância de personagem. O que a gente faz aqui, gente? Nós vamos, em vez de ter esse método public atacar, nós vamos transformar ele em um public abstract atacar. E aqui a gente passa a conhecer mais um aprimoramento aqui para nossa orientação a objetos, que são os métodos abstratos. Métodos abstratos simplesmente são métodos que possuem apenas uma assinatura sem ter uma implementação. O que isso quer dizer na prática? Que eu não tenho essa implementação aqui entre as chaves. Ó. Ele acaba antes disso e eu vou botar um ponto e vírgula. Isso é um método abstrato. Aí vocês estão olhando ali, mas Ângelo, tem uma marquinha vermelha ali. Tem uma marquinha vermelha porque ele está me dizendo ali que um método abstrato ele só pode estar em uma classe abstrata. Querem ver? Vou botar o mouse aqui em cima. Ó. Olha lá. Ó. Métodos abstratos somente podem aparecer em classes abstratas. Ixi, o que é essa classe abstrata agora? Mesma coisa, pessoal. Olha só, export abstract class personagem. E uma classe abstrata, em definição, ela é conhecida também como uma classe incompleta.
porque ela possui métodos, ou pode possuir, não obrigatoriamente ela possua métodos abstratos, mas ela pode possuir métodos abstratos. Quantos? Quantos eu precisar. E ela é também chamada de uma classe incompleta porque, anotem aí, gente, uma classe abstrata ela não pode ser instanciada. Então isso aqui é bom para nós até como uma proteção para que as nossas classes não sejam instanciadas, quando nós não queremos que elas sejam. Então o personagem aqui para nós não faz sentido nenhum ele ser instanciado, porque ele é abstrato. Porque eu quero instâncias de personagens específicos, que é um mage, é um horror, é um priest ou qualquer outra coisa, mas não personagem, não quero dar a chance de alguém instanciar incorretamente um personagem. Então, quando eu faço isso daqui, eu transformo a classe em abstrata, eu transformo o método em abstrato, e aí eu não tenho aquela implementação maluca sem sentido. E agora, aqui no main, ele já está reclamando, observem, ó. TypeScript já está dizendo, cara, tu não pode instanciar uma classe personagem porque ela é abstrata, ela é uma classe incompleta, tu não pode gerar uma instância dela, campeão. E aí eu, obrigatoriamente, ou eu crio uma instância de algum tipo aqui, ou eu removo o personagem. Neste caso aqui, eu vou simplesmente remover o personagem, porque já deu para ver que não vai rolar de usar ele. E aí, eu obrigatoriamente, aí observem, gente, eu posso sim tipar como personagem. E não só posso, como devo. Tipo como personagem, mas instancio como uma classe concreta. O que é uma classe concreta? As nossas classes que não são abstratas. Então, assim como a classe abstrata é chamada de uma classe incompleta, as outras classes, vamos chamar assim, elas são chamadas de classes concretas ou completas. E agora está tudo lindo aqui, bonitão, não temos essa possibilidade de erro, tem o meu método abstrato, que aí, além de proporcionar essa barbada da gente poder continuar chamando p.atacar, ó, porque ele está definido na superclasse, e é esse o pulo do gato aqui, o método tem que estar definido na superclasse, para que eu possa chamar, já que eu tipei com a superclasse. Essa ideia do método abstrato, e a gente vai ver isso mais fortemente agora nas interfaces, na sequência, ela também nos serve para definir assim, bom, quem cria, quem quer especializar um personagem, eu posso dizer assim, ó, tu quer especializar personagem? Eu vou deixar definido aqui um padrão, ou um contrato, que tu tens que cumprir para para poder te rotular como sendo um personagem. E aí eu posso dizer, abstract tem que ter um atacar, que retorna uma string, e aí eu consigo já definir detalhes que são quais são os parâmetros que tem que receber, qual é o retorno esperado, e aí eu posso dizer assim, ó, assim como tem um atacar, tem que ter um método de defender, tá? A defesa, ela vai receber, pode ser nada também, e vai retornar um number, que é o dano que foi sofrido nesse ataque. E aí eu poderia dizer até, sei lá, no defender, a defesa ela recebe um personagem. Poderia dizer que aí é o personagem que está atacando, depois é atacante. Assim como lá no atacar poderia ter o atacado. Só para a gente ter um método com uma assinatura diferente aqui, tá? Então tá, tem um atacante e recebe um personagem. E aí eu posso definir vários outros métodos. O detalhe aqui é que, como o priest estende o personagem, observem que quando eu definir esse novo método e o priest está dizendo que é um personagem, o TypeScript está dizendo assim, olha cara, tu está implementando, tu está dizendo que está estendendo o personagem, mas tu não está implementando todos os métodos dele, então tu não é um personagem. E aí, a minha alternativa aqui, eu vou aumentar uma dessas telas aqui para a gente trabalhar com um só aqui.
Aí a minha alternativa é adicionar a implementação do método atacar. Ó, se eu der no meu caso é um command ponto, não sei para vocês, que é para puxar o complete aqui, ele diz assim, ó, implementa a herança da classe abstrata. E eu vou dar um Enter. E aí ele adiciona a assinatura do método que está lá na minha classe abstrata. E aí eu preciso simplesmente implementar esse carinha. Ó, ele já me dá até lançando um erro aqui que já fica executável se eu quiser executar o projeto. E aí eu posso aqui, ou melhor, devo implementar o comportamento esperado para a defesa de um mago. Assim como lá no Mage eu vou ter que implementar o comportamento esperado na defesa de um Mage. Correto? Massa, né? A alternativa, se eu não quiser implementar isso aqui, que eu tenho, é a única possibilidade de uma classe não implementar todos os métodos da classe que ela está estendendo é se ela também for uma classe abstrata. Então aí eu consigo dizer, bom, o Priest é uma classe abstrata. Ele estende personagem, ele implementa só o atacar, mas bom, agora ele não é concreto. Aí eu vou ter que ter uma outra classe que talvez fosse um Priest Holly. E aí esse Priest iria implementar o mecanismo de defesa. E aí esse seria uma classe concreta e ele teria que implementar os métodos abstratos pendentes, tá? É a única forma de uma classe não implementar os métodos abstratos da qual ela estende, se ela for também uma classe abstrata. Certo? Então, gente, eu acho que as principais ideias que eu queria colocar para vocês referente a classes abstratas, elas estão aqui. Assim como eu mostrei num case de um personagem voltado a um jogo, bom, vocês são desenvolvedores de sistemas, onde é que vai se aplicar, né, isso daqui? Cara, quase toda vez que se modela um projeto e se pensa em classes, tem muita coisa que é genérica para todas as classes. Então toda classe vai ter um ID, toda classe vai ter uma data de criação, uma data de atualização do registro e provavelmente uma data de remoção do registro. Então pelo menos 4 campos eu identifico como sendo genéricos. E aí, em vez de botar isso em todas as implementações, eu crio uma classe, uma superclasse abstrata, coloco esses campos e digo que as outras, o produto estende essa classe base, o usuário estende essa classe base, a venda estende essa classe base, todo mundo. Senão eu ia ter que replicar ID, data de criação, data de remoção, data de atualização nessas classes aí. Então, é um exemplo, o exemplo que mais eu utilizo, certo? Talvez não entre aí a questão dos métodos, nem sempre. Aí é uma questão mais particular e vai se aplicar em casos mais específicos. Mas são alguns cases aí que a gente aplica parte do que a gente está fazendo aqui. Beleza, pessoal? Então, acho que conseguimos ver bastante coisa relacionada a classes abstratas, métodos abstratos, o primeiro pé aí no polimorfismo. Espero que vocês tenham curtido, que tenham aprendido alguma coisa de nova, que tenha agregado um pouco na trajetória de vocês. E se vocês estão até aqui, por favor, deixem a curtida de vocês aí, compartilhem com quem vocês acham que esse conteúdo pode fazer sentido. E um abraço e até o próximo. Valeu!